bom dia. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho de EAD 536 do professor Daniel Clark, sobre inglês instrumental. Meu nome é Josiane. Eu sou a Adriana. Meu nome é Thales. O nosso dicionário de parede, ele foi pedido que a gente colocasse o português, o espanhol e o inglês. Nós escolhemos mais o grego e o japonês. Sobre o português não tem muito o que falar, né? Nossa língua materna e ela tem muitas variações. Aqui a gente possui, por exemplo, nos números, o 14, que ele pode ser escrito de duas formas, são algumas curiosidades, né? Aqui também algumas palavras, igual algoritmo, existe em português, mas não existe em japonês. Vou falar um pouquinho sobre o espanhol. O espanhol foi originado na Península Ibérica, Portugal e Espanha, que era usado como castelhano. Depois, com a unificação do idioma, foi promovido como o espanhol. O espanhol é a terceira língua mais falada no mundo. E é bem parecido com o português. Como a gente pode ver, matemática, no espanhol, se lê no plural, certo? Matemática, matemáticas. E assim, é um idioma mais prático, que a gente ter mais facilidade para aprender, por ele ser bem parecido com o português. Já o inglês, ele tem uma pronúncia, uma escrita diferente, a gente escreve e se lê diferente. Por exemplo, número é number, né? É one. Então é mais complicado um pouquinho. O inglês é uma língua universal, quase universal. É o primeiro idioma falado em todo o mundo. E por ele ser um idioma bem avançado, o povo ser bem mais evoluído, o que acontece? Ele é exigido praticamente no mundo inteiro. É usado em grandes negócios e viagens. E ele pode ser, hoje em dia nas escolas é exigido o idioma inglês. E é interessante porque a pronúncia dele é bem complicada. Eu acho assim, o 3 é 3, o 7 é 7. Não é parecido os nomes, não tem muito a ver o nome do número com a pronúncia. Por isso é mais complicado um pouquinho. Mas é muito interessante a gente aprender sobre a linguagem, a pronúncia do número e o próprio número em si, para a gente ver as diferenças que cada um tem, que é o português, o inglês, o espanhol, o grego e o japonês. Interessante a gente aprender. Bom, vou falar um pouco sobre o grego. O grego, ele começou no século 7 a.C., provavelmente, segundo fontes do Wikipedia, no Google. E esse povo, ele começou a se reunir em torno do mar Mediterrâneo e foi formando um povoado cada vez maior. E nós temos vários exemplos de grandes pensadores, grandes matemáticos gregos, como nós já estudamos, Tales de Mileto, com o Teorema de Tales, nós temos Pitágoras, com o Teorema de Pitágoras, nós temos Arquimedes, nós temos Euclides, e nós temos tantos outros, como Alexandre o Grande, e por aí vai. Então o grego, ele é uma língua muito importante, embora não seja tão difundida, como já foi falado do espanhol, do inglês, é uma língua local, né? É uma língua mais falada na Grécia. E eu gostaria de estar pronunciando apenas alguns números e destacando a dificuldade de encontrar o termo etnomatemática. Quando eu digitei no Google Tradutor etnomatemática, eu não encontrei, porque etno é um termo que origina, segundo o Google, da Bósnia. Então não foi possível encontrar o termo etnomatemática todo junto. Mas eu peguei, coloquei etno, deu o termo em grego e coloquei em seguida matemática, juntando os dois termos, etno de etnias e matemática, uma ciência. Então, o zero é pronunciado mi vem.
o 1, ena, o 2, mio, o 3, tria, o 4, tessera, o 5, tende, o 6, ex, o 7, hepta, o 8, octo, o 9, ênea e o 10, deca. E assim por diante. Deca, ênea, né, que é o 11, o deca, mio, que é o 12. Então é isso. Bom, a língua que eu escolhi foi o japonês. Na verdade, escolhi ele pela importância do país, a meu ver, porque lá, principalmente os estudantes, eles são muito exigentes consigo mesmos, né? Muitas tecnologias são originadas lá. Então, assim, é um país muito pequeno, logo a língua deles não é muito difundida como as outras, né? Mas eu acho interessante, assim, porque nós temos aqui no Brasil algumas colônias de japoneses. Mas aqui a maioria deles não fala somente o japonês, porque senão eles não conseguem interagir aqui, né? Porque são poucas as pessoas aqui no Brasil que falam o japonês. Então, geralmente, eles são bilíngues. Já a segunda geração quase não utiliza o japonês, na terceira, às vezes, nem aprende o japonês. Nem chega a aprende somente o português. Então, aqui tem a matemática, né, em japonês, que é sugaku. Eles falam, às vezes, igual o ka, ku, assim como se fosse meio diferenciado. É interessante que, às vezes, algumas palavras elas são divididas, mesmo que sejam um significado só. Por exemplo, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, por exemplo, a subtração, a multiplicação e a divisão, todos terminam com esse zan no final. Isso é bem interessante. A gente tem aqui os números, né? Os números, eles são interessantes porque eles são pequenininhos e já tem a característica do japonês por palavras pequenas, né? Então a gente vê que o número maior que a gente tem seria o 0. Aí vem ichi, ni, san, yon. Então eles são pequenininhos, o 5, go. Então aqui, quando a gente pega a partir do 11, a gente já pega os números maiores. Mas a diferença mesmo, quando a gente pega o 19, o 20, que a gente passa a colocar só o ju no final. Então a gente pega o 1 ou o 2 e já coloca o ju, então passa a ser 20. Então se eu fosse dizer 22, ni, ju, ni, né? Eu pego esse aqui e lanço cá de novo. Então esse ju, ele significa uma casa decimal, né? Aqui é 50, com ju, go ju, já é o 50. Aqui é o 5. E na verdade é somente isso que eu tinha para falar sobre o japonês. Esse aqui é o nosso dicionário de parede, conforme foi solicitado pelo professor Daniel Clark, que nós fizéssemos e apresentássemos aqui hoje para vocês. Espero que tenha sido compreendido o que a gente se propôs a dizer, né? E agradeço.